apresenta Check-up no rádio. Olha, 7h28. No Check-up no rádio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde da população idosa: o risco do uso excessivo de medicamentos. Com o avanço da idade, é comum que os idosos passem a tomar diversos remédios para controlar doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos e por aí vai. Mas o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo, o que chamamos de polifarmácia, pode trazer sérios riscos, como efeitos colaterais, interações perigosas e até quedas e internações. Mas quem vai nos orientar sobre isso é o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, internautas. Satisfação imensa, mais uma terça, participar aqui do quadro Check-up do rádio. E hoje falando de um tema bastante pertinente para a geriatria, que é o uso de muitos medicamentos, a polifarmácia, o combate aos medicamentos inapropriados para o idoso, para os idosos, né? Não necessariamente usar muitos medicamentos esteja errado, né? Um paciente idoso, muito idoso, frágil, com muitas comorbidades, ele pode necessitar de uso de vários medicamentos. Não necessariamente está errado, né? Está associado, logicamente, que esses pacientes têm um risco de vulnerabilidade, risco de internação, risco de eventos adversos relacionados aos medicamentos, mas principalmente às doenças, maior do que outra pessoa. O que a gente tenta combater e a gente na prática, no dia a dia, em cada consulta a gente tenta minimizar a polifarmácia, o uso de muitos medicamentos de maneira inadequada. Aquela polifarmácia inapropriada, medicamentos que não faz mais sentido naquele momento usar, medicamentos que o paciente está utilizando de maneira extra, né, que alguém orientou, famosos medicamentos naturais, uso de vitaminas, medicamentos que ele ouviu falar que faz bem, suplementos que alguém medicou por uma época e esse paciente continua tomando. E aqueles outros medicamentos que o vizinho toma, o parente toma e ele acha que aquilo pode fazer bem para ele. Além desses, tem aqueles medicamentos que os pacientes têm na farmacinha, tem aqueles medicamentos que os pacientes tomam quando adoecem de alguma coisa, tomam algum medicamento para uma gripe, para um resfriado, algum medicamento para melhorar a imunidade, que eles sempre dizem. Então, o combate à polifarmácia inapropriada, o uso de medicamentos em excesso, existe e a gente está sempre tentando minimizar. Como você bem falou, medicamentos em excesso, medicamentos inapropriados, eles aumentam o risco desse paciente ter reações adversas. Para você ter ideia, um dado americano demonstra que 30% a 40% das internações de pacientes idosos tem alguma relação direta ou indireta com o uso inapropriado de medicamentos. Então, é um número alarmante, né? Assim vamos dizer. E essa população, os idosos, são os que mais necessitam usar medicamentos, porque a idade favorece ao aparecimento das doenças crônico-degenerativas, na terceira idade, onde os pacientes são mais hipertensos, são mais diabéticos, têm mais osteoporose, pacientes têm mais demência, depressão, eles têm mais dor, eles têm mais problemas com sono. Então é a idade que eles precisam tomar mais medicamentos em virtude do aparecimento das doenças crônico-degenerativas, aqueles pacientes que desenvolvem essas doenças. Então, tomar um remédio a mais sem necessidade ou fazer um uso prolongado de um medicamento que é por um determinado tempo, acontece muito com medicamentos para tontura, aquele paciente fica tomando aquele medicamento para tontura o resto da vida e desenvolve efeitos adversos, como por exemplo tremor, parkinsonismo, em virtude desse medicamento. Então
evitar que esse medicamento seja mais um agressor, que ele traga mais efeitos adversos, que ele atrapalhe outros medicamentos. Eles, quando metabolizados, eles podem fazer interação medicamentosa e atrapalhar, por exemplo, aquele medicamento essencial para o paciente não ter um outro infarto, não ter um outro AVC, ou ele fazer com que esse medicamento potencialize os efeitos adversos, por exemplo, a aspirina, como eu falei, utilizada para prevenir um segundo infarto, um segundo AVC. Alguns medicamentos naturais, exemplo, ginkgo biloba, que é um medicamento tido como natural, ele favorece sangramento, ele deixa aquele medicamento que o paciente precisa tomar para evitar, como eu falei, outro evento, uma aspirina, um AS da vida, potencializado para sangrar. Esse paciente ele tem um risco de sangrar, mas é calculado esse risco, pesado o benefício e o risco. Mas quando você acrescenta um outro medicamento que vai acelerar, potencializar o efeito do AS, promover um sangramento, você está fazendo uma interação medicamentosa, potencializando o efeito adverso de outro medicamento. Então ele pode ser interagir, além de ser tóxico, causar efeitos adversos, reações adversas por si só, um medicamento a mais ele causar. Outro exemplo, o antigripal, ele desenvolve, o paciente cai mais com esses antigripais que têm antihistamínicos na fórmula, então inadvertidamente o paciente toma ali e pode cair. Então ele pode causar um efeito direto, pode causar um efeito indireto, como fazer interação medicamentosa com outro remédio, pode ser tóxico para um órgão como o rim, pode ser tóxico para um órgão como o fígado, fazer reação, como eu falei, não só de potencializar, mas de anular o efeito de algum outro medicamento, ou fazer com que eles dois promovam um efeito secundário que esse paciente não, porventura, não tenha sofrido com isso. Então, medicamento a mais é sempre preocupante. Toda consulta a gente revisa, pede para o paciente trazer a sacolinha de remédios, é o teste da sacola. Os pacientes trazem e cada medicamento desse é revisado, se naquele momento da vida, naquele status do paciente, ele ainda é necessário, se ainda tem evidência que demonstra que aquele medicamento é necessário, se a gente pode tirar. Cada medicamento a gente vai repensar. E cada medicamento que a gente vai prescrever, a gente também pensa a mesma coisa. Qual é o benefício e qual é a segurança de iniciar esse tratamento. A gente sempre pensa nisso também. Os medicamentos, eles são, quando são lançados, quando são propostos, são muito intenso a questão de se promover, se divulgar o efeito benéfico daquele medicamento. Esse medicamento aqui ele vai diminuir o risco desse paciente piorar a insuficiência cardíaca dele, vai diminuir o risco dessa insuficiência cardíaca progredir. Esse medicamento aqui vai proteger o rim. Mas a gente tem que pensar também na segurança, principalmente na população mais vulnerável, que são os idosos frágeis, aqueles idosos que tomam já muitos medicamentos, aqueles idosos de 80, 90 anos, são idosos que, via de regra, não são colocados nos estudos para que esse medicamento seja aprovado. Eles são colocados como critérios de exclusão. É um idoso que tem determinada doença, ele tem determinada idade, esse idoso não participa do estudo. Então, os estudos para aprovar um medicamento, eles colocam pacientes com perfis de elegibilidade. Tem critérios para ser. Então, esse medicamento foi aprovado, mas com aquele público. Então, os idosos, muito idosos, os idosos frágeis, dificilmente a gente coloca nesse estudo. E a gente não sabe se aquele medicamento é seguro, tão quanto é benéfico. Então a gente pesa, será que realmente esse medicamento, embora tenha sido lançado recentemente, com muita pompa, será que esse medicamento que beneficia o coração, beneficia o rim, ele não aumenta o risco desse paciente cair, de desidratar, desse paciente ter mais infecções, desse paciente, por exemplo, ter distúrbios hidroeletrolíticos como sódio. Tem um clássico medicamento recentemente aprovado, excelente para proteger o rim, para o coração, para diabetes, mas esse medicamento no paciente idoso, ele pode ser
paciente idoso que eu digo, aquele idoso frágil, vulnerável. Se ele não for bem pesado, ele pode não ser necessário. Então, cada consulta a gente revisa. Na avaliação de todo idoso, a gente revisa cada medicamento. Às vezes até a gente encontra idosos tomando até menos medicamentos do que precisa, também faz parte. A gente encontrou doenças ali que o paciente vem se queixando de sintomas, ou a gente encontrou determinado risco de algum desfecho negativo e a gente precisa acrescentar um ou outro medicamento. Então, o número de medicamentos ele nem precisa ser a mais, é excessivo, nem pode ser menos. A gente visa também essa questão de adesão medicamentosa. Se realmente foi proposto esse medicamento, precisa ser usado e precisa ser usado da maneira correta. Então existe o outro lado também. Mas checar medicamento já é difícil para quem é especialista em estar checando medicamento em paciente idoso. É complexo a gente ter que lidar com muitos medicamentos. Imagina o paciente que não tem essa formação, é leigo, e vai na farmácia e compra um medicamento a mais, ou esse paciente pegou aí uma suplementação que está na moda e quer tomar para melhorar desempenho disso, desempenho daquilo, ou que aquele remédio, ele viu que era um remédio natural aí na internet, né, nos propagadores de saúde, fake news assim da saúde que não tem tanta evidência. É bom tomar isso, tomar aquilo, que é bom para isso, é bom. A história é que é bom para isso. E o paciente às vezes se cansa de tomar muitos medicamentos e ele tende a querer abandonar aquele medicamento que teoricamente não é natural. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso excessivo, com o uso inapropriado, com o uso incorreto de medicamentos, principalmente automedicação de pacientes idosos, principalmente dos vulneráveis, dos frágeis, e também ter o cuidado para que esse paciente não abandone tratamentos que são fundamentais para a saúde dele. Então, é nesse sentido que a gente pensa. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos colocar aqui as perguntas aqui no ar para Dr. Belísio Neto. Bom dia. Belísio, bom dia. Como o tema hoje é importante, eu vou dar meu depoimento do tema. O senhor me acompanha há muitos anos e eu sempre reclamando ao senhor o porquê eu tão doente e não fico boa. Então, a vitamina B12 estava baixa, a vitamina D também estava baixa e também minha flora intestinal. Não sei porquê, o senhor passou remédio e hoje estou contando outra história. Estou muito bem depois que tomei minha medicação da vitamina B e a vitamina D. A vitamina D e a vitamina B12 e o remédio da flora intestinal. Ótimo, fiquei boa, não sinto mais nada, meu intestino funciona perfeito. Então, como o tema hoje, eu estava dizendo ao senhor, o tema hoje, remédio demais ofende, então eu acho que eu vou tirar todos os remédios, porque eu já fiquei boa. Bom dia, doutor Belísio. Um abraço, Delmira, e aí? Um abraço para dona Delmira. Dona Delmira realmente estava com níveis, estava com sintomas, né, de hipovitaminose. A gente prescreveu repouso de maneira segura, no que é recomendado pela ciência, não em doses excessivas que podem causar hipervitaminose, na maneira certa. Ela respondeu bem, mas lembrar que o que eu estou dizendo aqui, Marcos, não é para a pessoa abandonar os tratamentos, não. Viu, Geraldinho? É sua mãe que está aqui querendo abandonar o tratamento por causa que repôs a vitamina B e a vitamina D. Na verdade, ela tem outras patologias que não têm relação com essa suplementação. Mas lembrar, eu até vou fazer agradecer a ela pelo depoimento. Mas não é para abandonar medicamento, não. A gente calcula bem direitinho e a gente tende sempre a deixar, a gente é bem minimalista nesse aspecto de uso de medicamentos. Não só ela, mas nenhuma outra pessoa que esteja ouvindo essa entrevista. Não é para abandonar medicamento que tenha sido passado pelo médico. Você pode até questionar na próxima consulta, doutor, será que realmente é necessário esse medicamento? Será que não pode tirar nenhum? O que é que pode se fazer? Mas abandonar, não, você pode ter problemas nesse sentido. E por outro lado, eu queria fazer
um adendo. Esses dias o doutor Drauzio Varela falou sobre o excesso de polivitamínicos, né? Aquelas pessoas que têm hipervitaminose, tá na moda de tomar vitaminas em altas doses e a reportagem ela falava de vários exemplos de pessoas que tiveram hipervitaminose D, tomaram doses excessivas de vitamina D, trouxeram problema, pessoas que tomaram doses excessivas de outras vitaminas. Então, assim, hipovitaminose a gente só repõe quando o paciente tem níveis abaixo do normal. Ninguém sai por aí tomando polivitamínicos para tudo no mundo, não. Tem o risco dessa vitamina ficar em excesso, e esse excesso de vitamina traz problema tão ou até pior do que a falta. A gente tem que repor nas doses que a literatura recomenda, que a ciência recomenda, que várias pessoas foram estudadas e aquelas doses são propostas para aquele nível. Não, nada de ficar excessivamente suplementando vitamina, nem também ficar com hipovitaminose para o resto da vida. No nosso WhatsApp, queria agradecer ao doutor Belísio pela maneira que atendeu meus pais. Ele vai lembrar do meu pai que fala em trabalhar, isso na zona rural de São Bento, na Paraíba, que manda aqui a mensagem nossa amiga Mariazinha. Que bom, né? Mais um testemunho aí. Né? Mandar um abraço aí para a turma de São Bento. Temos muitos pacientes na Paraíba. Na verdade, Caicó, ele absorve bastante pacientes aqui do sertão da Paraíba, e mandar um abraço para ela aí. Ouvinte pergunta aqui, doutor Belísio, qualquer pessoa pode tomar maçã peruana, tributos terrestres, pó de beterraba, pó de sementes de uva, creatina? Pode tomar tudo junto isso? O que é isso, doutor Não, Belísio? qualquer pessoa não, né? Geralmente isso... São produtos naturais, é? São medicamentos, fitomedicamentos, assim vamos dizer. Geralmente isso é pensado por um profissional capacitado para passar para aquele perfil de paciente. Não é para todo mundo que utiliza, não. Geralmente é o nutricionista, o nutrólogo, pessoas que são treinadas, são especializadas, são capacitadas para prescrever determinados suplementos mais específicos, mais do dia a dia. Da geriatria a gente utiliza muito a creatina, mas não é para todo mundo. Creatina ela tem um benefício na saúde muscular, mas não adianta também passar a creatina e o paciente não fazer atividade física. Ela tem um benefício demonstrado em alguns estudos para a saúde mental, nessa questão de proteção do cérebro contra a demência. Isso é um pouco ainda novo, mas é um suplemento bastante utilizado na geriatria. Mas antes de suplementar, Marcos, é interessante a gente comentar que as pessoas devem fazer a sua alimentação normal, né? Não adianta você fazer suplemento se o paciente está com déficit alimentar ali, ele não faz um lanche, ele não come uma fruta, uma verdura, ele tem uma ingestão de proteína abaixo do que precisa, e querer suplementar. A gente tenta organizar essa alimentação juntamente com o pessoal da nutrição, mas enriquecendo os alimentos. A gente tenta sempre vamos ver aqui o que a gente pode fazer, enriquecer essa sopa com um frango desfiado, com um ovo, acrescentar um lanche aqui, para depois a gente pensar em suplementar. Então a suplementação não é a primeira opção. A gente tem que organizar a vida dele no dia a dia, atingir aquela meta calórico, proteica, de vitaminas, na alimentação do dia a dia, no que vem da feira, assim vamos dizer, para pensar numa suplementação. Então tem que pensar nisso. Não, vou tentar ver aqui se eu consigo melhorar minha alimentação, e se necessário, aí sim. Tem pacientes que não conseguem atingir a meta, por exemplo, de proteínas, que o idoso precisa ingerir mais proteínas, ele não tem um paladar muito bom para a ingestão de proteínas, carne, frango, ovo, peixe, e às vezes a gente precisa suplementar. Então tem que ser prescrito, bem orientado pelos profissionais que são capacitados para isso. Tem mais perguntas? Bom dia, doutor Belísio. É Betânia Medeiros. Meu amigo, eu tomo creatina, mas ultimamente eu estou percebendo que eu ando cansada. Eu acho que é porque eu tenho 2 casas para tomar conta. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor se eu poderia tomar whey para complementação.
para esse cansaço, né, essa fadiga que eu estou sentindo. Eu fiz exames agora, deu tudo ok. Muito obrigada. E aí, doutor Belísio? Vai mandar um abraço para nossa amiga Betânia. Você vê como as pessoas tendem a associar sempre algo a não, tá faltando alguma coisa, um suplemento. Eu tô cansado, eu vou tomar aqui um suplemento. Isso está ficando assim meio que automático das pessoas pensarem. Vamos pensar no que é que pode ser a causa dessa fadiga, dessa falta de energia. Será que é a falta do whey? Será que o whey vai realmente melhorar? O whey é uma proteína excelente. A creatina também são proteínas excelentes, mas para a saúde muscular, e elas assim não necessariamente vão melhorar essa fadiga. Será que está dormindo bem? Será que está com estresse controlado? Será que a sobrecarga não está sendo a causa dessa fadiga? É muito mais difícil a gente tratar a causa da fadiga. A gente buscar, é muito mais fácil a gente tentar um suplemento para buscar assim, resolver esse problema da fadiga. Então, minha amiga Betânia, o whey é uma suplementação excelente, principalmente para quem tem uma vida ativa, de atividade física, mas precisa ser dosada a quantidade, precisa ser medido assim, qual o seu suporte renal. Será que você pode ter um rim favorável? Você não toma algum medicamento que isso aí possa atrapalhar? Será que não vai ficar numa dose excessiva de proteínas? Então tem que ser bem calculado. E eu não sei se esse whey sozinho vai resolver a causa da fadiga, até porque fadiga tem cansaço, tem inúmeras causas de fadiga, desde uma má qualidade de sono, passando por estresse, passando por medicamento. No caso dela, Betânia é uma jovem, deve ter o quê? Uns 20 anos, né? 20 anos que eu conheço ela. Já, viu? Mas assim, ela tem um perfil de pessoa jovem, então não deve ser aquela pessoa com muitos medicamentos, com muitas doenças. Às vezes a fadiga é de uma doença, como por exemplo uma insuficiência cardíaca, um paciente muito idoso que tem problema de coração, paciente muito idoso que toma muito medicamento, desidrata, tem pouca massa muscular. Então eu não iria logo no whey, não tá. Não é uma suplementação que tem muita contraindicação, não. Mas talvez esse whey não resolva a fadiga dela. Para fechar, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor, bom dia. Meu nome é Divânia, eu estou aqui com minha mãe e ela queria tirar uma dúvida com o senhor. Ela quer saber, ela tem 65, né, mãe? Por que ela fica tão cansada? Ela está com baixo peso, ela está pesando, eu acho que uns 45 quilos. Ela diz que se sente muito cansada, só uma caminhadazinha da casa dela para mim, que é quase na mesma rua. E aí, doutor Belísio? Ela disse a idade, Marcos? 65, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Doutor, bom dia. Meu nome é Divânia, eu estou aqui com minha mãe e ela queria tirar uma dúvida com o senhor. Ela quer saber, ela tem 65, né? 65 anos. É jovem, né? 65 anos, baixo peso, né? 45 quilos, provavelmente tem um risco nutricional, mas vamos pensar em causas de cansaço, né? É aquele cansaço, falta de fôlego, ela quando anda, tem aquela falta de fôlego, a gente tem falta de fôlego, a dispneia, tecnicamente a gente chama. Tem que pensar num problema pulmonar, fumava, cozia uma lenha, tem que pensar no enfisema pulmonar. É uma paciente que tem risco de ter uma insuficiência cardíaca, tem hipertensão, diabética, então pode ser problema cardíaco. Será que é uma paciente que não faz atividade física, ela não tem uma resistência cardiorrespiratória aeróbica e essa caminhada é porque ela não tem o hábito de fazer, então ela tem uma baixa capacidade, está descondicionada fisicamente, pode ser uma fadiga nesse sentido. Pode ser uma fadiga porque ela tem baixo peso, ela pode ter baixa massa muscular, e essa fadiga ser por sarcopenia, ser por pouca massa muscular, possa ser que essa pessoa esteja tomando algum medicamento. Em idoso a gente sempre vai pensar que medicamento pode estar fazendo, algum medicamento novo que possa estar fazendo mal. Será que essa pessoa está fadigada porque não está dormindo bem, está com estresse, está com uma mente sobrecarregada, isso dá muita fadiga. Ela tem alguma deficiência vitamínica, também pode causar essa fadiga. Não creio que seja uma das principais hipóteses. Será que não tem uma doença de base que a gente possa pensar? Então, assim, investigar direitinho a causa desse cansaço, porque classicamente causa de cansaço é coração, é pulmão,
Mas existem outras causas que não são daquele cansaço de falta de ar. É aquela fadiga, aquela falta de energia. E isso pode ser descondicionamento, pode ser doenças outras, pode ser a própria sarcopenia, baixo peso, baixa ingestão nutricional. Ela é uma paciente maneira, né? 45 quilos. A gente não sabe se tem déficit de vitaminas, se tem déficits outros que a gente precise corrigir. Então, recomendaria ela a refletir nesse aspecto. Será que eu não tenho outra coisa que possa fazer isso? E aí a mente da gente, na verdade do paciente, é logo pensar o que é que eu posso tomar para melhorar essa fadiga. Não adianta você mirar e tentar acertar um alvo. Aliás, não adianta você tentar atirar onde você não tem um alvo, né? Você vai atirar várias vezes e não vai acertar. Você tem que buscar mirar o alvo. Você tem que saber a causa ou as causas e aí você fazer aquele tratamento específico. Senão você vai ficar se frustrando e aí além de estar colocando sua saúde em risco. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só agradecer, semana passada, agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas que contribuíram para a 4ª semana do Alzheimer, a gente que fez o momento na ilha, com dança, com atividade física, fazendo testes de memória, a gente que fez, foi um sucesso o curso de cuidador, lotação máxima nas inscrições, mas algumas pessoas ainda faltaram. Ficaram com a vaga de pessoas que queriam, mas foi excelente, 5 aulas excelentes. O curso de cuidador esse ano mais uma vez foi um sucesso. Fizemos a jornada do Alzheimer na sexta de noite para estudantes de medicina, outros profissionais de saúde, para médicos, e trouxemos um palestrante de fora na sexta noite. Foi lotação máxima também, 90 inscrições, eram 90 vagas, foram 90 inscritos, e nesses os estudantes não faltaram. Foi casa cheia mesmo. A gente agradecer ao professor Juliano, que veio de Natal para Caicó. Ele que tem fellow, ele tem uma especialização a mais em cognição, e ele veio abrilhantar nosso evento. O professor Jair, que esteve lá também fazendo uma aula, nós também fizemos uma aula. Agradecer a todos os envolvidos, né? Aos alunos da Liga de Geriatria, aos participantes, aos patrocinadores, ao Axê Laboratório, a Momenta, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social, a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E essa semana do Alzheimer, como a gente já falou, é uma semana que a gente de extensão, é um projeto de extensão da universidade, e que tem sido sucesso, e a gente tem levado até para publicar fora. Então, agradecer a todos, a própria rádio que fez a cobertura, foi lá fazer a cobertura, abriu espaço aqui para a gente falar. Então, agradecer a todos e desejar um excelente resto de semana. Saudações, segue o líder. 7h55, confirmando